Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concurso vestibulares e também para militar. Enem, seja o que for, que cai o conteúdo de História na sua prova. O e-mail historiacomp1@outlook.com. Facebook, isto sai, o celular mensagem 3291650267. Professor, você está muito animado. Sim, porque é um privilégio de dar aula para vocês. Resumo! Resumo! PM Bahia e Bombeiro MG Era Vargas. Lembrando, pessoal, que aqui embaixo nas descrições vai estar um link remetendo vocês à playlist de História do Brasil, que é super completa mesmo. Aqui é um resumo. Ela é super completa, essa playlist de História do Brasil, e vai estar falando aula tal, que é destinado a Era Vargas. Beleza? Então assista o resumo e também essa playlist de História do Brasil, que ela é super completa. Era Vargas. A Era Vargas, pessoal, é um período de 15 anos, de 1930 a 1945. Professor, você está bom em matemática. Estou, meu filho. Que bom você achou. Então, nós temos que entender. Era Vargas. Quem que era o presidente? Nem vou contar que era Getúlio Dornelas Vargas, né? Eu acho que era Vargas, né? Getúlio Vargas, porque era Vargas, né? Então é Getúlio Vargas. Isso mesmo. A Era Vargas, pessoal, tem 3 governos. O governo provisório, que está aqui. O governo constitucional, que está aqui. E o Estado Novo, que está aqui. Então são 3 períodos dentro dessa chamada Era Vargas, que nós temos que entender aqui primeiramente. Você que assistiu a aula de Revolução de 30, entenda que você tem uma mudança, não uma mudança radical, porque o termo Revolução de 30 é discutido pelos pesquisadores, historiadores e tudo mais. Tranquilo? Então, mas você tem algumas mudanças que acontecem, né? Porque é uma ruptura, por exemplo, na ideia do investimento na política de indústria, né? É aqui que vamos ter o nascimento dessa chamada indústria de base, né? O reforço dessa grande base da indústria para movimentar a indústria em geral. É a indústria de base. Tranquilo, pessoal? Então, questões como trabalhador, que antes era discutido como caso de polícia, aqui não, vai ser questão política, né? Discussões de como nós temos que fazer para agradar e ter o apoio. Tranquilo? Liberal para intervencionista. O que eu quero dizer com isso? A política oligárquica, ou também chamada de Primeira República, ou café com leite, você tem uma ideia chamada de liberalismo. Aonde é o que? O Estado tenta de menor forma possível intervir na economia. O Estado tenta, no mínimo possível, intervenção na economia. É um caso também, se vocês entenderem, da crise de 29. Os governos que vinham antes da crise de 29 eram governos liberais, que não tinha a ideia de intervir na economia. Já depois, com as ideias para tentar sair da crise, você tem algumas mudanças, onde o Estado começa a intervir na economia. Aqui, pessoal, o que vai acontecer é que as políticas liberais que vinham no governo da Primeira República, elas vão começar a ser deixadas de lado, e vai entrar a ideia do intervencionismo, ou também chamado de nacional-estatismo. Ou seja, Getúlio Vargas vai pôr o Estado na frente. Tranquilo, pessoal? Centralização política, iniciada e culminou no EM. Que é EM, Escola Municipal? Não, é EM, Estado Novo. Pessoal, se cair na sua prova o processo de centralização política administrativa na Era Vargas, por favor, acerte a questão que fala que é um processo que começa desde o governo provisório, ele começa e culmina. O auge dele é onde? No Estado Novo.
Então Vargas começa a fazer a cada vez mais essa centralização política. O cara está no poder e não quer sair de maneira nenhuma. Eu esqueci de pôr aí também. Anote aí, é fundamental. Nesse período chamado de Era Vargas, Getúlio Vargas não é eleito de nenhuma forma direta. Ou seja, o povo ir lá votar nele. Por quê? A Constituição de 34, que ele vai fazer uma nova Constituição para o Brasil, vai ter o voto, aquelas coisas tudo mais. Só que Vargas não vai ser eleito. Por quê? Em 1930 ele entra através de uma eleição? Não, ele perde para Júlio Prestes. Ele entra através de um golpe, da Revolução de 1930. Então ele não é eleito. Beleza. Começa o governo provisório. Vai chegar um ponto do governo provisório que vai ter a Revolução de 1932. O que é isso? Vou explicar mais na frente. Acontece essa Revolução de 1932 e o que acontece? É feita uma Constituição e a Assembleia que fez a Constituição elege o presidente. Não é o povo. Tranquilo? Então ele é eleito de forma indireta. No governo constitucional, beleza. Tinha eleições marcadas para 1938. Só que um problema, né, acontece no Brasil. A intentona comunista, né? Lembrando dos ideais socialistas que estavam sendo propagados não só na Europa, mas também no Brasil, o surgimento do Partido Comunista, né? Como você já sabe, só desligar o Zap Zap, que está chegando mensagens, né? Então, os caras tentam entrar no poder de forma pelas armas, não conseguem. O que Getúlio Vargas faz? Em 38 teria eleições. Isso acontece em 35, 37. O que acontece? Getúlio Vargas faz o quê? Ele forja um plano comunista, nós vamos ver, e dá um outro golpe. E implanta um Estado Novo. Então, da Revolução de 30 até o Estado Novo, Getúlio Vargas não é eleito de forma nenhuma direta. Só depois, quando ele retorna no Braços do Povo, depois do governo Dutra, aí sim que ele é eleito de forma direta. Isso é mais para frente, beleza? Mas aqui na Era Vargas, Vargas não é eleito de forma direta em nenhum dos três períodos, né, dentro da Era Vargas. No governo provisório, nem no governo constitucional, e nem no Estado Novo. Ok? Vamos lá, governo provisório. Como o próprio nome diz, era para ser provisório, mas Getúlio Vargas foi gostando e ia ficando. Vai de 30 a 34. Né? E o que começa? Aqui ele começa a iniciar a sua centralização política administrativa. Calma. Ele vai anular a Constituição de 1981, a da República, lá do final do Império. E fecha o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas dos Estados. Tranquilo? Governa por decretos-leis. Ele começa a decretar várias leis, né? E aquilo ali vira lei e tem que cumprir. São decretos, ele que está mandando. Olha só a centralização. Interventores. O que são os interventores? São pessoas nomeadas de confianças de Getúlio Vargas para administrar os estados. Seriam os governadores, né? Eles são colocados no lugar dos governadores. E quem são esses caras? Principalmente tenentes. Pessoal, aconteceu a Revolução de 1930. Sim, abrimos um parênteses aqui no nosso raciocinar. Aconteceu a Revolução de 30, beleza. Mas só que Getúlio Vargas teria que ter apoio de alguém. Alguém tem que apoiar para ele conseguir. E na hora que Getúlio Vargas chega ao poder, ele tem que fazer o quê? Ele tem que falar assim, gente, vocês que me apoiaram, agora eu vou dar uma ajuda a vocês. Vou retribuir esse apoio. Os tenentes apoiaram. Então ele começa a distribuir cargos para tenentes. Algumas oligarquias, alguns cafeicultores começam a apoiar. Né? E ele também faz o quê? Apoia o café. Ele começa a apoiar o café. Compra café, queima café para tentar subir o preço do café. Ele apoia também quem?
A própria igreja, que nós vamos ver mais na frente. A igreja apoia? Sim, então tá. Ensino religioso dentro das escolas. Tranquilo, pessoal? Então, todos aqueles que apoiaram, lá na frente Getúlio Vargas vai dar um jeito, ok? Cria os ministérios, Ministério do Trabalho, entre outros. Tranquilo, pessoal? O apoio ao café. Então, voltando aos interventores, é uma centralização política. Por quê? Ele está pondo gente de sua confiança. Ou seja, centralizando cada vez o poder nas suas mãos. Apoio ao café. Apoio também da igreja. E vem a Revolução de 1932. Pessoal, a Revolução de 30. Quem que é o que mais sai perdedor? São Paulo. São Paulo, pessoal, na Primeira República, era o centro das atenções. A principal atividade econômica estava em São Paulo. O apoio, todo o olhar do governo federal estava voltado para São Paulo, o café. Só que São Paulo começa a perder prestígio após a Revolução de 1930. Né? E, por uma dor de cotovelo, faz o quê? A Revolução de 1932. Mas tinha alguns outros motivos, como que? Lembrando, o que acontece no primeiro momento do governo provisório? Ele anula a Constituição de 1891. O que a Revolução quer? Uma nova Constituição. Getúlio Vargas está no poder? Beleza, faz uma Constituição então. Você não vai ficar governando por decretos-lei. Você quer uma coisa e faz a lei e pronto, acabou. Não, faz um negócio de direito. O interventor de São Paulo, também eles não queriam um interventor nomeado por Getúlio Vargas, queriam um interventor fosse paulista. E deixasse o governo liberal voltar e tudo mais, voltar à vida, e também alguns mais radicais a saída de Getúlio Vargas. Mas principalmente a ideia de que São Paulo perde o prestígio no poder naquele momento, tranquilo? O que acontece? Fins da Revolução de 1932. O combate entre tropas federais, né, aliados ao governo, né, de Getúlio, e tropas de São Paulo, né. Dura pouco tempo, mas repercute alguma coisa, né? Por quê? São Paulo consegue a ideia de uma nova Constituição. Então, é formada uma Assembleia Legislativa, uma Assembleia Constituinte. O que seria a Assembleia Constituinte? Vai fazer uma nova Constituição, beleza? E é criada a Constituição de 1934. Não, de 1934. Não tem esse 8 aqui, pelo amor de Deus. De 1934. Uma Constituição promulgada. Professor, promulgada? Você falou sobre isso. Sim, falei. Promulgada é aquela Constituição que ela é votada, ela é discutida por uma Assembleia Constituinte. Diferente da Constituição outorgada, que ela é imposta por quem está no governo, quem está na frente do governo. Constituição essa de 1824, a do Império. E a outra Constituição que nós vamos ver mais na frente, de 37. Beleza? Mas nós temos novidades nessa Constituição de 1934, professor. Como que? Voto feminino? Tem, sim, senhor. Voto secreto? Tem. Leis trabalhistas? Pessoal, no governo provisório, Getúlio Vargas começa a fazer várias concessões de leis trabalhistas para os trabalhadores. Eles ficam felizes. E essas leis trabalhistas que foram feitas antes são incorporadas dentro da Constituição. A jornada de trabalho de 8 horas. Professor, tem agora jornada de 8 horas? Sim. A Justiça do Trabalho? Tem. E o ensino primário gratuito. Tranquilo, pessoal? Beleza. Aí, nesse momento, começa um novo governo, o governo constitucional, que vai de 34 a 37. Lembrando, nesse outro período dentro da era Vargas, Getúlio Vargas é eleito para um novo mandato, mas não de forma direta, indireta. A própria Assembleia nomeou Getúlio Vargas como presidente, ok? E dentro desse governo constitucional nós temos N acontecimentos que acontecem, né? Greves, reivindicações por trabalhadores que eles queriam melhorias e tudo mais, aquelas coisas e tudo mais. Mas nós temos algumas coisas importantes, como 2 partidos principais, A e B,
e ANL. De Plínio Salgado e Luiz Carlos Prestes. A IBA, Ação Integralista Brasileira, e a ANL, a Aliança Nacional Libertadora. Né? Plínio Salgado, com a ideia, né, daquela do Deus, pátria e família, né? Deus, né, como é aquela ideia de Deus, pátria, a nação acima de tudo, e família, o bem da família, né? Com ideais o quê? Fascista. Por quê, gente? Olha a data. Olha o período. Nós temos nesse período aí do entreguerras, né? Também chamado de período, na história geral, de períodos do autoritarismo, né? Esqueci, dos regimes totalitários. Regime totalitário é autoritário, eu sei, mas também chamado de regimes totalitários. Regimes esses que nascem na Europa, que são regimes capitalistas, que tentam impedir de qualquer jeito o avanço do socialismo, o avanço do comunismo. Por quê, gente? A crise de 29 afetou qual bloco? O socialista ou o capitalista? Isso mesmo, o Czinho, o capitalista. E, gente, você é uma pessoa em pleno 1929, 30, está desempregado, passando fome, não tem mais o que fazer. Aí você vê assim, gente, o lado socialista não tem crise. Tá todo mundo bem. A União Soviética, ó, tá top. Tá top. O que você vai pensar? O capitalismo é ruim e o socialismo é ótimo, né? Então, dentro desse período da crise de 29, você tem um grande avanço do Partido Comunista para dentro da Europa e também no Brasil. E o que acontece? A ANL aí, né? E o que acontece? Regimes autoritários vão começar a ser formados, regimes autoritários capitalistas de extrema direita, porque, gente, o conceito de direita e esquerda agora não é o mesmo que antes, nesse período. Extrema direita são aqueles que são capitalistas, que estão combatendo quem? O socialismo. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, o que acontece? Esses regimes autoritários, regimes totalitários, como o nazismo e o fascismo, vão ganhando cada vez mais poder, cada vez mais prestígio, cada vez mais espaço dentro da Alemanha e da Itália, que tentam impedir o quê? O avanço socialista. Tranquilo? Por quê? Os burgueses estão com medo do avanço socialista. E aqui no Brasil se cria a AIB, com Plínio Salgado, a Nauê, né? Aquela história toda da saudação, né? Os camisa verde, né? Então, com ideais fascistas, anticomunistas e os caras intervencionistas, que é que o Estado está acima de tudo, né? Tranquilo? Beleza, tranquilo. A ANL, caráter socialista, anti-imperialista, anti-nazifascista, né? Ideias bolchevique. Então, o que vocês vão entender aqui? Que eles querem o quê? Propagar o socialismo. Tranquilo? Luiz Carlos Prestes, né? Vai ter o apoio da Olga Benário, né? Você tem até o filme Olga, né? Uma agente da União Soviética que aqui se apaixona pelo cara e começa um romance e tudo mais. E o que acontece? Nesse período, né, acontece o fechamento, a perseguição e tudo mais. A Olga é deportada para a Alemanha. Getúlio Vargas dá de presente, entre aspas, né, porque não é nada mais do que agradável isso, né? Olga Benário é grávida, ela é mandada para um campo de concentração. Aí você me pergunta, professor, Getúlio Vargas tinha aproximações com o nazismo? Não é que a aproximação, tinha algumas afeições, características de governo. Tranquilo, pessoal? Então, a ANL é fechada e, nesse momento, o que acontece? A intentona comunista. Vão tentar pegar o poder. Só que o negócio, a intentona não dá certo em 1935. Várias revoltas que teriam que acontecer não são programadas. E uma acontece fora do horário, do período e tudo mais, e o governo federal consegue sufocar tudo mais. Então, a intentona comunista
todo mundo vai preso, todo mundo perseguido, todo mundo... E o que acontece? Getúlio Vargas tinha eleições em 1938, né? Estamos aí perto de 37. E o que acontece? Vai acontecer que um cara chamado Olímpio Mourão vai forjar um suposto plano comunista. Professor Olímpio Mourão é aquele que vai levar o golpe de 64? É o mesmo, tranquilo? Então ele vai forjar um plano, o chamado Plano Cohen, que Getúlio Vargas vai usar desse plano. O famoso Plano Cohen, que era que agora não. Esse plano falava que era um suposto agente chamado Cohen, né? Que não, agora o socialismo vai entrar no Brasil e pronto, e acabou. Não tem jeito, era um plano que era infalível, mas era de mentira. Para quê? Getúlio Vargas divulgando esse plano, começa a surgir um medo generalizado. Os comunistas vão comer as criancinhas, os comunistas vão destruir as igrejas, e aquilo coisa e tudo mais, a população fica atemorizada. O que Getúlio Vargas faz? Dá um golpe. O golpe dentro do golpe, né? Ele entra, né? Golpe dentro do golpe não, porque ele é eleito de forma indireta, mas entendeu? O Getúlio Vargas dá um golpe e começa um novo período na era Vargas, que é o Estado Novo, que vai de 37 a 45. Quando a gente pensa em regime ditatorial no Brasil, nós pensamos na ditadura militar, não é? Nos governos militares. E não lembramos do Estado Novo. Getúlio Vargas foi um ditador nesse período. Porque o auge da centralização política administrativa é no Estado Novo. Ele quer, de qualquer forma, centralizar o poder nas suas mãos. Vai criar órgãos para centralizar o poder e pronto, e acabou. Vai acabar com a Constituição de 32 e vai fazer uma nova. O cara quer centralizar o poder e pronto, e acabou. Fim de liberdades políticas, não quer saber. Vai extinguir os partidos políticos? Sim. Nós vamos ter o levante integralista que vai de encontro, porque a ideia é que os integralistas, né, seriam apoiados por Getúlio Vargas, né? Teriam apoio de Getúlio Vargas, só que não acontece. Ele extingue os partidos, né? E o que acontece? Getúlio Vargas outorga, impõe uma nova Constituição. Então lembra, a Constituição de 1937 é a segunda Constituição outorgada no Brasil. Tranquilo, pessoal? Ok? É uma Constituição que ela é imposta. Que claramente, resumidamente, é uma centralização política administrativa nas mãos de Vargas. Tranquilo? Dentre esses órgãos, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha áreas de influências tanto na rádio, nos jornais, na televisão nem muito, mas nos jornais, na arte, na cultura e tudo mais, né? Então, você tem o quê? O DIP vai, como o próprio nome diz, Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele vai fazer o quê? Vai manipular, ele vai fiscalizar, vai controlar essa imprensa e propaganda. Como? Censurando. Vai ter um censor lá. Isso vai ser publicado? Beleza, deixa eu ver. Não, isso não vai ser publicado e pronto, acabou. Aí tinha essas ideias, né, nos jornais, os principais veículos, a rádio, né, publicar coisas de boa que o Brasil está tendo. Imagem boa. Getúlio Vargas, o pai dos pobres. Tranquilo, pessoal? Então, esse é o final da Era Vargas. Como que se dá o final da Era Vargas? Com o fim da Segunda Guerra Mundial. Como, professor? Problemas com ideologias. Pessoal, olhando o Estado Novo, é um governo autoritário, com caráter fascista. Vai falar o quê? Getúlio Vargas está se alinhando à Alemanha. Só que na Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas entra do lado de quem? Dos Estados Unidos.
né? E começas a ter um problema de interesses, de ideologias. Como nós somos governos autoritários, estamos lutando contra governos autoritários do lado de governos liberais. Aí vai estar o problema. Isso nós vamos ver na nossa próxima aula, quando nós vamos falar dos governos que vão ser a partir de Dutra. Tranquilo, pessoal? Espero que tenha gostado. Lembrando, nosso canal, o Isti Sattler, as playlists estão aqui. Todas essas playlists são benefícios para vocês. Essas que estão marcadas, a playlist de Pulo do Gato, História da América, História Geral, História do Brasil. Essas 4 playlists, gente, pelo amor de Deus, são super completas mesmo. Tá assistindo o resumão? Seja ele qual for, Enem, seja qual for, Bombeiro, PM Bahia, por favor, assista uma dessas 3 playlists, porque tem conteúdos super completos. Ok, pessoal? Como você já sabe, tem outros aí, como Enem, SPSEC, Zero, Colégio Naval, PM, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Norte, que eu vou começar a fazer também, Bombeiro, Pernambuco, e entre outros também. Beleza? Mais de 400 aulas para vocês. Obrigado, pessoal, e valeu. Próxima aula, Governo Dutra e entre outros. Valeu.